Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio da GeambiCast, um podcast realizado pela Geambi e patrocinado pelo CREA Goiás. Eu sou o Wendel Mesquita, sou engenheiro ambiental, sou membro da associação Geambi e também faço parte da atual gestão da Geambi. E hoje a gente vai falar sobre o prêmio Troféu Siriema. Estamos na 22ª edição e por isso a gente convidou uma grande amiga, a engenheira ambiental também, Vanessa Rocha, e hoje ela ocupa o cargo de assessor de sustentabilidade no CREA Goiás. E ela vai poder explicar para a gente sobre a história e o impacto desse prêmio. Seja bem-vinda, Vanessa, sobre esse podcast e passo a palavra para você. Olá, Wendel. Fico muito feliz, lisonjeada, estar aqui compartilhando no GeambiCast sobre esse prêmio tão importante para a sociedade, para o Brasil, porque o prêmio já atinge todas as 5 regiões do país. Estou à disposição e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Muito bom. E hoje, para a gente começar, você poderia explicar sobre o Troféu Siriema, assim, como ele surgiu e qual o seu objetivo? Então, o Troféu Siriema ele é realizado pelo CREA Goiás, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Ele surgiu em 2001, por meio da CODESU, que é a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de premiar ações no estado de Goiás, a priori, ali no seu início, que estavam focadas à questão da sustentabilidade. E quando ele surgiu, ele estava mais voltado justamente para a questão das profissões, que estavam englobadas ali englobadas no sistema. E aí, com o passar dos anos, ele foi evoluindo, mudando de categorias, ampliando para outras categorias, abrindo para a participação da sociedade, escolas, instituições, empresas. E aí, ele ficou um período só restrito para o estado de Goiás, recebendo iniciativas do estado de Goiás. Depois ele abriu para a região centro-oeste e depois passou a incluir também ali Tocantins, Minas Gerais, Distrito Federal. E a partir de 2021, ele teve essa ampliação a nível nacional. Então, hoje ele recebe iniciativas das 5 regiões do país, de todo o Brasil, e ele está em 7 categorias: biodiversidade, elementos naturais, sociedade sustentável, inovação, produção acadêmica, imprensa e gestão empresarial para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é um prêmio já consolidado, conhecido como o Oscar da sustentabilidade. Legal. Eu queria ver com você, esse prêmio ele é realizado todo ano? Isso, ele é realizado anualmente pelo CREA Goiás. Não teve a edição durante a pandemia, no ano de 2020, justamente por conta das restrições que estavam acontecendo, enfim, todo o cenário que a gente viveu ali naquele momento. E retornamos em 2021, e aí estamos seguindo com a premiação que é tão importante já a nível nacional. E você poderia me informar que o troféu hoje, o Troféu Siriema, ele tem um formato do Árvore Siriema. E por qual motivo foi escolhido esse formato? Então, o prêmio ele foi evoluindo ao longo dos anos. No início, ele se chamava Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente. E, ao passar dos anos, foi se consolidando a imagem da Siriema como troféu. Ela passou por vários formatos, enfim. E nos últimos anos se consolidou realmente com a estatueta nesse formato que a gente tem hoje, que é uma peça de 3 quilos, o designer todo elaborado, assinado por uma profissional, enfim. E com essa evolução, essa troca essa ampliação, na verdade, para nível nacional, a gente conta com a contribuição dos outros CREAs e do CONFEA nessa questão da divulgação, principalmente. Então, a gente alterou Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente para Troféu Siriema, Prêmio CREA de Meio Ambiente. Então, houve essa evolução e a consolidação da Siriema como o ícone, a representatividade desse prêmio. Por que a Siriema? Ela é típica do Cerrado, que é a nossa região. Ela é uma ave
que traz essa questão da resiliência, porque a gente sabe que as questões ambientais, questões climáticas sofrem muito. O cerrado ele é muito resiliente. Então, a ave, a Seriema, traz essa questão da resiliência, da representatividade de algo forte. Então, por isso que é o troféu Seriema. Ah, bom. Então, o projeto, o troféu Seriema, ele iniciou aqui no CREA Goiás. Então, e os outros CREAs acabaram abraçando também essa ideia. Então, um projeto agora, como você disse, agora é praticamente o Oscar do meio ambiente. Não, legal. E hoje você também falou que tem essas categorias. Com o tempo elas foram mudando. Foram mudando. E hoje existem 7. Uhum. Quais são mesmo as 7? Então, a gente hoje está com biodiversidade, que é focada para projetos que estão relacionados à conservação da biodiversidade, ali da fauna, da flora. Aí a gente tem elementos naturais, que é uma categoria voltada para projetos que estão preocupados com preservação da água, do ar, do solo, os elementos naturais mesmo. A gente tem a sociedade sustentável, que são aquelas ações voltadas para a educação ambiental, que envolve a comunidade, que envolve a sociedade de uma forma geral, com práticas ambientais. A gente tem a inovação. A inovação ela é voltada para não apenas a inovação tecnológica, que é claro, é muito forte, mas inovação, um novo jeito de se produzir. Por exemplo, a gente teve uma iniciativa que era a inovação, se produzir o queijo, por exemplo, do Baru. Então, é um tipo de inovação. Então, a inovação ela tem essa pegada, tanto na pegada tecnológica, novos mecanismos de descontaminação, de tratamento de poluição, enfim. E a gente tem a produção acadêmica, que é voltada mais para o público das universidades, público acadêmico mesmo, que são as pesquisas que ainda estão em andamento, não teve realmente a validação. Tem a validação de pesquisa, mas não tem a validação de testes como, por exemplo, aquelas que concorrem na inovação. A gente tem a categoria de gestão empresarial para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é voltado exclusivamente para empresas que realizam as ações que vão de encontro à Agenda 2030, a Agenda do Pacto Global, a Agenda da ONU, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a gente tem a imprensa, que é voltado mais para aquelas iniciativas que buscam a comunicação, seja por meio do jornal impresso, que hoje é mais substituído pelo jornal digital, as mídias digitais, sejam por campanhas, podcast, enfim, outros tipos de mídias que levam, revistas digitais, enfim, que levam essa questão da informações em relação às questões ambientais e trazer para a sociedade alguma reflexão. Então, a gente está nessas categorias. Então, foi alterando realmente para englobar o máximo de categorias com essas mudanças. Então, foi selecionado essas 7 hoje, que eu acho que abrange, como é nacionalmente agora, também abrange o maior de categorias. É isso. Exatamente. E aí, o prêmio, ao longo desse tempo, ele evoluiu e se consolidou realmente nessas categorias, porque dá essa porque consegue abranger todos os meios da sociedade, instituições, associações, escolas, enfim, empresas e as universidades. Então, essa abrangência nessas categorias se consolidou e se tornou reconhecido. Então, a gente tem um prêmio hoje que ele é reconhecido nacionalmente por trazer fortemente essas categorias, esses tipos de atuação, proporcionando que a sociedade conheça projetos interessantes de todos os cantos do país e que as instituições tenham a segurança também de se escreverem, submeter o seu projeto, porque a gente tem toda uma transparência, o processo ele é avaliado por um sistema, então a gente tem um sistema, a gente tem a comissão julgadora que é instituída, também de todas as são pessoas com conhecimento da área, são pessoas que têm um histórico e realmente
publicações, projetos na área que vão estar avaliando projetos. Então, dá essa confiança e os avaliadores, eles têm total autonomia. Claro que tem um suporte. Eles recebem a senha, o login individual, acessam o sistema, acessam todo o material e fazem ali a sua avaliação. Não tem essa questão de ter influência política ou influência de fora, externa, ou influência de um avaliador estar em comunicação com o outro. Então, realmente é um processo limpo, transparente e que a gente tem orgulho de ter chegado onde a gente chegou e evoluir, claro. Ah, sim. E esse processo de escolha é feito pelo CREA também, dos membros que vão ser os avaliadores? Isso, como a gente tem essa questão da parceria, tanto do Confia quanto dos demais CREAs para divulgar, então a gente nós abrimos a indicação dos conselhos, a indicação de referências dos seus estados. Atualmente estamos com 11 avaliadores na comissão julgadora. Então, a gente concede essa abertura e a gente procura selecionar profissionais das 5 regiões do país, porque a gente recebe as inscrições das 5 regiões do país. Ah, legal, legal. E esse ano, está aberto as inscrições ou já foram encerradas a participação? Então, esse ano as inscrições já encerraram, elas ficaram abertas do dia 22 de maio até o dia 22 de julho, 2 meses. E esse ano a gente teve a grata surpresa de batermos o recorde de inscrições. Nós recebemos 255 inscrições. Então, assim, ficamos muito felizes pelo alcance, pela confiança das pessoas, das instituições, das empresas que submeteram o seu projeto. Isso demonstra a confiabilidade, a visibilidade que o troféu conseguiu atingir a nível nacional. Então, assim, foi mais trabalho para fazer a triagem, porque a comissão, existe a assessoria de sustentabilidade, que faz esse trabalho de divulgação, juntamente com os parceiros. E a gente tem uma comissão de desenvolvimento sustentável, que é composta por conselheiros membros do conselho, que dá um suporte. Então, a gente faz uma triagem para verificar se tem inscrição que está de encontro com o regulamento, se atendeu os critérios estabelecidos, preencheu todos os campos, enviou a documentação necessária, as informações necessárias. Se o projeto está repetido, porque acontece que, às vezes, a pessoa, nesse período de inscrição, eu poderia ter melhorado mais a minha inscrição, então acaba submetendo uma outra inscrição. Então, nesse processo de triagem, a gente avalia isso daí e algumas são desclassificadas. Dessas 255, a gente teve, nesse processo de triagem, desclassificando algumas que não estavam atendendo o regulamento, ficando 213. Aí as 213 passa para o processo de avaliação e validação. E por qual motivo você acha que teve esse recorde de inscrições esse ano? Olha, eu creio que é um momento que a gente está mais estabilizado pós-pandemia. A edição de 2021 a gente era a primeira pós-pandemia, então o pessoal ainda estava todo mundo um pouco incerto, inseguro, não era tão conhecido. E é claro que a gente teve 22, 23, mas eu creio que nesses 3 anos o prêmio conseguiu consolidar-se melhor, se tornar conhecido, nessa questão também do boca a boca, as pessoas que se inscreveram, foram finalistas ou foram vencedores, e também a questão das mídias sociais. Então, a gente teve muito forte esse apoio das mídias sociais, a gente conseguiu que outros CREAs também conseguissem divulgar a premiação, e as mídias sociais, como se diz, chega... a gente tem aquele público específico para o prêmio, então a gente consegue direcionar isso hoje com o tráfego pago, e aí eu creio que isso deu com toda certeza uma maior visibilidade para o troféu. É um conjunto de ações de parceiros que ajudaram na divulgação, as mídias sociais, as associações. A GEAMB é uma associação que contribuiu nesse processo de divulgação, então a gente conseguiu atingir maior número de
pessoas e instituições, projetos interessados em concorrer ao prêmio. Interessante. E como é que funciona a questão para o pessoal acompanhar, no caso, o troféu? Ele é passado no YouTube? Como é que é a visualização? Para participar do evento presencial, ele parte também no YouTube? Como é que funciona? A gente teve a parte das inscrições, período da triagem, estamos na avaliação. Agora a gente vai divulgar os finalistas. E aí esses finalistas, eles são convidados para uma cerimônia. A cerimônia é uma cerimônia fechada. Por quê? É uma cerimônia onde o foco são os finalistas. Os finalistas é tipo o Oscar mesmo da sustentabilidade. Só ali na cerimônia que vai ser anunciados os vencedores. Então tem todo um preparativo para... A gente prepara uma mídia para apresentar os projetos, os convidados vão conhecer os projetos. E aí, o que é o público principal ali? A gente tem, claro, os conselheiros, os convidados, os presidentes, as demais autoridades, tanto do nosso estado quanto do país, porque é um prêmio a nível nacional, então a gente tem esse público fechado, é uma cerimônia realmente muito linda. Só que aí nas mídias, nas redes sociais do CREA Goiás, é possível acompanhar ao vivo a transmissão da premiação, para aqueles que não estiverem no público destinado a presente. Mas o acompanhamento, tanto da divulgação dos finalistas, depois dos vencedores, o processo depois para as inscrições do próximo ano, também são pelas mídias sociais. Então, a gente tem o nosso Instagram, @TroféuSeriema, o Instagram exclusivo do Troféu Seriema. A gente tem o site, Troféu Seriema, o site do Troféu Seriema. A gente tem um link no site do CREA Goiás, no qual, nas ações socioambiental do CREA, é possível acessar diretamente o site do troféu. E sempre a gente divulga, a gente teve os workshops dos vencedores da edição anterior. Está no YouTube, então, no YouTube do CREA Goiás. Então, os vencedores da edição de 2023, eles puderam apresentar para toda a sociedade os trabalhos. Porque, às vezes, na cerimônia fica fechado para o público que está ali e é muito rápido, assim, passa um resumo do projeto. Então, a gente teve esse ano essa iniciativa de trazer o workshop do Troféu Seriema. Então, os vencedores do ano passado puderam, esse ano, apresentarem as suas iniciativas. O workshop foi aberto ao público de forma remota. Então, a gente teve a participação de diferentes pessoas da sociedade, diferentes regiões do país, e o próximo ano a gente pretende continuar com essa iniciativa. Os vencedores desta edição, com toda certeza, no próximo ano a gente pretende trazer uma outra edição do workshop, segunda edição do workshop, para que a sociedade conheça mais de perto esses projetos que são muito interessantes, muito relevantes, e quem sabe tornar um ciclo, de boas iniciativas, de boas ações. Deve ser até um motivo também, essa questão dessa divulgação, até isso gera mais inscrições, que o pessoal fica mais interessado em participar. Com toda certeza. E como as inscrições elas foram encerradas, como você disse, quais são mesmo agora as próximas etapas depois do encerramento das inscrições? Então, a gente teve a triagem, a gente tem agora a parte da avaliação, e aí a gente vai passar a divulgação dos finalistas. Aí entra a questão da preparação, porque com toda certeza muitos finalistas são fora do estado de Goiás, então a gente tem que providenciar a logística para esse pessoal vir, os preparativos para a cerimônia mesmo de entrega, de premiação, e aí a gente tem a premiação que vai acontecer em novembro. Uhum. E quais são as premiações? O que o vencedor ele ganha? Então, ele ganhou o Troféu Seriema, que é o símbolo mesmo. É um troféu que pesa 3 quilos, é bem pesado, de cobre banhado. Então, é incrível, assim. As pessoas já ficam ligando, preocupadas, interessadas quando vai ser os finalistas. Eu quero essa Seriema, é bem interessante. A gente disponibiliza também o certificado. E é claro que a instituição ou aquele projeto, enfim, ele
pode utilizar-se dessa marca que foi finalista do Troféu Siriema ou foi vencedor do Troféu Siriema em determinada categoria, porque a gente tem essa certificação, essa validação, que ele pode utilizar tanto para concorrer em outras premiações ou até mesmo divulgar, ampliar o seu projeto. A gente faz questão que as pessoas divulguem com toda certeza isso. Não, a premiação ela não tem bens financeiros. A gente custeia a vinda dos finalistas para Goiânia. A gente, não sei nem se isso talvez seria interessante colocar, mas enfim. A gente custeia a vinda dos finalistas para Goiânia, mas não tem a questão de valor econômico da premiação, inclusive porque o conselho ele é um conselho, uma autarquia federal, então a gente trabalha com dinheiro público. Então a gente não pode conceder juridicamente essa premiação em valor. Então, até mesmo porque a única forma que a gente tem para conceder valores para instituições é por meio do edital de patrocínio, que inclusive este podcast é patrocinado pelo CREA Goiás, esse podcast da AGEAMB. Então, é isso mesmo. A premiação dá essa visibilidade, tem o troféu que tem já um símbolo mesmo que o pessoal faz questão de deixar exposto e o certificado. É esse caso, né? Então, o projeto da pessoa ela vai ser conhecido nacionalmente. Então, é esse destaque que ela vai ter na mídia. Exatamente. E o CREA proporciona isso. Então, seria esse o prêmio, que é bastante... Você fez uns estudos, então, realmente é um grande prêmio. E, para quem tem interesse, que como as inscrições encerraram, para o próximo ano, para quem tem interesse, o que a banca, o que os jurados, eles normalmente procuram nesses projetos para ser um projeto vencedor? Então, é interessante que aqueles que estão interessados a concorrer no próximo ano, ou até mesmo aqueles que concorreram esse ano e não estarão entre os finalistas, eles podem concorrer novamente, melhorar seu projeto e tal. Então, é fundamental que as pessoas já comecem a acompanhar o Instagram do Troféu Siriema, que a gente passa ali as informações, as datas. Com toda certeza, acompanhar o workshop que a gente pretende realizar no próximo ano com os vencedores desse ano, então, para eles terem uma noção de como que qual o patamar dos projetos que estão ali, que foram vencedores. E no nosso site, Troféu Siriema, já é possível acessar, por exemplo, o regulamento deste ano. É claro que para o próximo ano a gente tem alterações, a gente tem atualizações no regulamento, mas é se basear pelo regulamento, verificar como que é o formulário de inscrição, o tipo de material que a instituição deve preparar. Então, assim, uma apresentação, anexar uma apresentação, o que é o projeto, qual o impacto, indicadores, isso conta muito o visual, de uma forma direta, não ficar só também em texto, né? Então, a pessoa trazer imagens, trazer vídeos bem elaborados. Hoje as mídias sociais estão bem fortes, então isso causa um impacto rápido para os avaliadores. Então, eu creio que é isso, estarem atentos ao regulamento, preparar a apresentação, preparar o material a ser anexado e preencher conforme determina ali o formulário com as informações do projeto. Não é interessante, igual você falou. Então, mesmo o projeto da pessoa não passando agora, mas ela pode depois fazer uma melhoria, uma alteração para tentar concorrer no próximo ano. Então, com toda certeza. O nosso regulamento deixa claro, não pode concorrer aqueles projetos que já foram vencedores. Inclusive, aqueles projetos que foram finalistas e que têm interesse de concorrer novamente, eles podem se submeterem, sim. Tem que ser iniciativa inédita, né? E estar atento ao regulamento e podem concorrer com toda certeza, melhorar. A gente tem já situações de projetos que passaram por esse processo, que entenderam ali que precisava melhorar, aperfeiçoar. Inclusive, tem alguns projetos que, às vezes, o pessoal, a pesquisa ou, enfim, o projeto ainda está em andamento, então talvez não tenha aquele resultado, aquele alcance
possa disputar com outro projeto que está mais consolidado. Então, para o próximo ano, talvez esse projeto já vai estar mais amadurecido, vai estar mais avançado, então as pessoas vão conseguir ter um melhor conteúdo para apresentar e os resultados para apresentar, e aí isso faz a diferença. Aproveitando, assim, desses projetos que foram apresentados até hoje, teve alguns que você pode destacar para a gente, que você achou interessante, que conseguiu acompanhar? Então, eu estava como conselheira no CREA Goiás, e desde quando eu me aproximei da AGEAMB, também fiz parte da diretoria da AGEAMB, eu me aproximei do conselho. Então, a gente sabe de projetos interessantes, conhece pessoas que apresentaram projetos interessantes. E agora, na assessoria, a gente tem mais conhecimento. Alguns projetos, por exemplo, teve uma iniciativa bem interessante da Sociedade Resíduo Zero, que foi vencedora em uma edição anterior, que foi um projeto inovador de levar à sociedade a questão da compostagem aqui em Goiânia. Então, isso trouxe um impacto, e é interessante você observar que foi feita uma pesquisa mais recente, que das 100 composteiras disponibilizadas, 84 ainda estão com as suas famílias e estão sendo utilizadas. Então, teve um impacto positivo. A gente tem o projeto Arara Azul, lá no Mato Grosso do Sul, que faz um projeto fundamental para a conservação, a preservação dessa espécie que é ameaçada de extinção, que inclusive agora, nessas queimadas, né, nessa situação que a gente está passando tanto no Pantanal, na Amazônia e no nosso Cerrado. Então, é um projeto de destaque, de alta relevância para a conservação de uma espécie. Então, é um outro projeto interessante. A gente tem o Altair Salles, que é um pesquisador, um ícone no estado de Goiás em relação ao Cerrado, que já foi premiado, agraciado, pela sua contribuição, principalmente ao Cerrado. A gente tem outros projetos de pesquisas inovadoras, principalmente na parte de tratamento de efluentes, por exemplo, que depois viraram... eram pesquisas e no qual algumas cidades resolveram investir. Por exemplo, ano passado a gente teve uma pesquisa da UNB transformar o lodo em um mineral. Então, a gente tem, por exemplo, eu acredito que é a Prefeitura de Uberlândia, que já está investindo nesse projeto, entendeu? Utilizando ali na sua estação de tratamento de esgoto esse tipo de tratamento, fazendo, como se diz, colocando em prática isso. Então, a gente tem diversos projetos de grande relevância, a gente tem um marco realmente, assim, para a sociedade, de projetos que foram validados no troféu e que depois venceram até outros prêmios. A gente tem uma mineradora que concorreu o ano passado para tratar o seu rejeito e fazer aquele rejeito virar também um minério. Então, esse... eu acho que... a Landmine, eu até acompanhei. No caso, ela vai utilizar o rejeito dela para remineralizar. Então, ela utiliza como uma substância para ajudar nos nutrientes do solo. Exatamente. Um projeto sensacional que, como se diz agora, está alcançando outros patamares. Então, o Troféu Seriema é a porta de entrada para muitas iniciativas, muitos projetos realmente relevantes para a sociedade. Tem um que eu achei também bastante interessante, até porque eu gostava muito na graduação disso, que eu vi, acho que é a Prefeitura de Recife. Ela fez jardins filtrantes. Então, ela espalhou nas ilhas lá. Então, eu achei bastante interessante que eu acompanhei. Eu acho que foi do ano passado. Foi. Participou. Esse daí foi o ano passado. Recife sofre muito com essa questão das inundações. E aí eles estão nessa iniciativa. É uma cidade formada mais por ilhas. E aí, realmente, esses jardins filtrantes têm contribuído substancialmente para a recarga hídrica, a água ter por onde correr e diminuir o impacto dos alagamentos. A Prefeitura de Anápolis também teve um projeto de recuperação de áreas, o Proágua, que inclusive foi destaque depois no Jornal Nacional,
que foi um trabalho de revitalização das nascentes do município, que é um município que sofre muito com a questão da escassez hídrica. Então, foi um projeto também destaque a nível nacional e que outros municípios depois estão copiando, pegando essa iniciativa. Então, existem vários projetos interessantes. Eu vi também que em uma das categorias, eu acho que foi o ano retrasado, teve até um engenheiro ambiental que ele ganhou o prêmio, que foi o Leandro, participando com... o projeto dele era relacionado a briquetes para queima, então era uma forma sustentável de utilizar para queima de usinas. Então, tem engenheiros ambientais que participam também, né, com bons projetos. Com toda certeza. É fundamental destacar que, dentre diversos profissionais que podem e devem submeter as suas ações e têm aquela responsabilidade frente a uma instituição de ensino, os engenheiros ambientais se destacam nessa perspicácia, nessa desenvoltura em propor novas iniciativas, propor projetos voltados ali à sustentabilidade. A gente teve, sim, esse projeto que foi muito interessante, foi uma pesquisa do Leandro, que já foi presidente da GEAMB. Sua pesquisa, eu acho que foi a pesquisa de mestrado, mas foi muito interessante, sim, e relevante. Nesse ano a gente teve outros finalistas, engenheiros ambientais. Estamos com um bom número de engenheiros ambientais responsáveis por projetos com equipes multidisciplinares para esse ano também. Então estamos com uma expectativa boa. Bom. E assim, para finalizar, qual que seria a mensagem que você poderia passar para os finalistas, para que todos eles participem do Troféu Siriema? Então, a gente deseja, a gente primeiro agradece pela confiança, acreditarem no Troféu Siriema. A gente fica muito feliz por trazerem as suas iniciativas, os seus projetos para o Troféu Siriema. Isso consolida ainda mais e deixa a gente mais motivada ainda para continuar com o projeto. E a gente espera que, por meio deles, seja o trabalho de formiguinha, de levar a outras iniciativas, a estimular que outras pessoas, outras instituições, outros profissionais também possam pensar, idealizar projetos, colocar em prática projetos que vão de encontro aí para um meio ambiente mais habitável, que a gente possa propor iniciativas aí para, justamente agora também nesse momento aí que a gente está com essas questões dos recursos naturais, a questão de mudanças climáticas, altas temperaturas, então que a gente possa tentar encontrar um equilíbrio e pensar em projetos, iniciativas, alinhar novas tecnologias, alinhar o conhecimento técnico, alinhar a capacidade que o brasileiro tem e que a gente possa avançar cada vez mais. Ótimo. Vanessa, eu queria agradecer por ter aceito o convite, participar do nosso podcast. Obrigado pelas essas informações que ficaram bem claras sobre o projeto, sobre como o Troféu Siriema funciona e sobre o impacto que causa no Brasil, que hoje antes era só o estado de Goiás e ampliou para o Brasil todo. Então, eu quero agradecer a todos, quero que acompanhem os próximos episódios do GEAMBcast. Quero agradecer a todos, que todos participam da associação da GEAMB, que é a Associação Goiana dos Engenheiros Ambientais. Associem, acompanhem as nossas páginas e para fortalecer a engenharia ambiental no estado de Goiás e também no Brasil. Então agradeço novamente a minha amiga Vanessa, engenheira ambiental também, por participar desse GEAMBcast. Agradeço a todos e muito obrigado.